Irmãos, boa tarde, preparando os nossos corações e as nossas mentes para o estudo do dia de hoje, 12 de maio de 2021, iremos ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículos 1 a versículos 23. Pedimos a permissão para realizarmos a leitura. As divisões na igreja. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dê-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetuou o crescimento. O que planta e o que rega têm um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeiras, fenos ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará à luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco, para que se torne sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles, e também o Senhor conhece os pensamentos do sábio e sabe como são fúteis. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês.
seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro. Tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. Meus irmãos, vamos orar. Deus, nosso Pai, Senhor de infinita bondade e misericórdia, Jesus, amado Mestre, aqui nos encontramos neste momento, rogando-lhe a proteção e o amparo por intermédio dos trabalhadores espirituais da nossa Escola Jesus Cristo, para realizarmos mais uma vez o estudo do Teu Evangelho. Assim, Senhor, te rogamos que nos ajude, nos inspire, para que possamos, Senhor, realizar este estudo com todo o compromisso, a fidelidade e a responsabilidade do qual ele se reveste. Senhor, bem conhece as nossas limitações. Por isso, Senhor, precisamos tanto da vossa proteção e da boa inspiração dos amigos espirituais da nossa escola. Que assim seja, Senhor. Então, meus irmãos, essa carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, um pouco extensa nesse capítulo 3º, mas muito importante, como tudo no Evangelho é importante. Como se reveste de importância as cartas que Paulo, as epístolas que Paulo escreveu. Mas não é nossa intenção aqui, até porque nós não temos condições para analisarmos a profundidade da carta, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós utilizamos como leitura preparatória em virtude de que a lição de hoje, que está no livro No Roteiro do Evangelho, de Vera Lúcia, pelo espírito Otília, a lição de hoje é a número 15, que é intitulada Como Não Me Enganarei. E Otília usou como epígrafe justamente esse capítulo 3, precisamente o versículo 18 da carta de Paulo. E nós vamos repetir: ninguém se engane a si mesmo. Então, nós vamos fazer o seguinte, só para nós relembrarmos um pouco, a importância do qual se reveste esta carta de Paulo, nós vamos fazer uma breve contextualização acerca da carta. A carta de Paulo, ela foi escrita entre os anos de 51 a 55 depois de Cristo, com a maior tendência para o ano de 54 depois de Cristo. E um dos objetivos que fez com que Paulo escrevesse essa carta aos Coríntios foi combater a rebelião,
os conflitos, as divisões e a falta de amor que tinham sido causados pelo orgulho e pela presunção na igreja de Corinto. As cartas que Paulo escreve à comunidade de Corinto, a primeira e a segunda, demonstram uma grande afeição do apóstolo dos gentios para com essa comunidade, que ele fundara e que visitara várias vezes, permanecendo ali um longo período. Nenhuma outra comunidade recebeu um conjunto tão extenso de escritos preservados. Essa primeira carta é às vezes vista, ela pode ser vista como um manual de conduta, dado o extenso conteúdo que Paulo dedica para tratar de questões referentes ao cotidiano. Sabemos que pelo menos parte dessa carta é uma resposta às questões que foram endereçadas por escrito pelos membros da comunidade de Corinto. Uma outra parte trata de notícias recebidas. Nela são abordadas, precisamente no capítulo 3, as divisões que começam a surgir dentro da comunidade, entre os que se diziam seguidores, como nós lemos aqui, entre os que se diziam seguidores de Paulo, ou de Apolo. Assim, um dos objetivos de Paulo, ao escrever aos Coríntios, era combater os conflitos, divisões e a falta de amor que tinham sido causados pelo orgulho e pela presunção na igreja de Corinto, conforme nós falamos. Na carta, Paulo coloca o dedo, como podemos dizer, na verdadeira ferida, pois toda a malícia se originou nisso, que eles eram sábios em seu próprio conceito. Por isso, Paulo os exortou a não se enganarem com uma falsa impressão, arrogando qualquer sabedoria para si mesmo, com que ele quer dizer que todos estão sob um erro que depende do seu próprio julgamento. Dentre vários ensinamentos que a carta de Paulo nos traz, necessário se faz reconhecer que a nossa inteligência diante de Deus é nada. E esse entendimento, esse reconhecimento nos faz compreender também a necessidade de desenvolvermos a virtude da humildade. Agora nós vamos pedir licença para lermos a lição de Otília, E depois nós pretendemos tecer breves comentários. E Otília nos diz: em que estarei eu enganando a mim mesmo e como o evitarei? Certo é que as condições de restrição temporária da visibilidade espiritual do homem encarnado nos impedem contemplar em toda a extensão os horizontes belíssimos da verdade. Forçoso reconhecer que a vida humana
guarda para nossos espíritos o privilégio do esquecimento, para que o aprendizado se torne proveitoso. Inegável a afirmativa de que o viajor, embrenhado na floresta espessa das lutas terrenas, é compelido a usar seu livre-arbítrio quanto à escolha do trilho a seguir. E assim sendo, a imagem que cremos real pode ser apenas miragem. A riqueza do conhecimento dos fatos do pretérito que ansiamos tanto por entesourar pode nos tornar mais pobres. E o caminho pelo qual deliberamos seguir pode não ser o que realmente nos conduz aos campos floridos da paz e do trabalho feliz. Em tudo isto pode estar o teu engano. E, se ele se tornou inevitável, pode hoje, amanhã e sempre transformá-lo em oportunidade bendita que te ensinará uma lição a mais. Procura, pois, analisar-te dentro das pautas dos preceitos evangélicos e evita enganar a ti mesmo em perpetuando ilusões nefastas, as quais te afastarão cada vez mais da hora de te avaliares sobre a luz da verdade, cuja claridade, por mais que doa, é a única capaz de propiciar júbilo eterno. Então, meus irmãos, feito a leitura, nós vamos tecer alguns comentários, acerca desse importantíssimo estudo baseado na primeira carta de Paulo aos Coríntios. E nós vamos relembrando aqui o início, em que Otília inicia a lição fazendo a indagação: em que estarei eu enganando a mim mesmo? E como o evitarei? Pesquisando passagens evangélicas acerca desse versículo, encontramos dentro das pautas dos preceitos evangélicos passagens que evidenciam que estamos a nos enganar. Ou seja, que durante a nossa trajetória, o nosso caminho, utilizando, de posse do nosso livre-arbítrio, quanto à escolha do trilho a seguir, como nos diz Otília, aqui um parágrafo, nós estamos, por vezes, nos enganando. E ao nos enganar, nós perpetuamos ilusões nefastas, as quais nos afastam cada vez mais da luz da verdade, cuja claridade, por mais que doa, é a única capaz de proporcionar júbilo eterno. E recordando os ensinamentos de Jesus quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ninguém pode ir, nós não podemos ir ao Pai, ao encontro do Pai, se nós nos afastarmos dessa luz da verdade. E nós sabemos que toda a nossa verdade, que a gente, por vezes, nós achamos que temos a verdade, que possuímos a verdade, ela é uma verdade relativa, que depende do nosso ponto de vista. Porém, só
a verdade contida, a luz da verdade, né? Contida no Evangelho, é que nos ajuda, como Otília me perguntou, como evitarei de me enganar? Com a luz da verdade contida no Evangelho de Jesus, que por mais que a claridade nos doa, é a única capaz de nos proporcionar júbilo eterno. E é verdade mesmo, meus irmãos, se nós estivermos num ambiente escuro por muito tempo, se nós estivermos na sombra, e se de imediato nós formos para um ambiente muito claro, de muita luminosidade, essa luz, né, ela nos dói a vista. E muitas vezes nós temos que fechar os olhos porque nós não suportamos a intensidade da luz. Imaginemos nós que por vezes andamos nessas trilhas, né, como a Otília nos falou, e que essas trilhas muitas vezes possuem muitas sombras. E aí, quando nós nos deparamos com a verdade, essa verdade nos dói imensamente. Mas continuamos, vamos rever algumas passagens, né, bíblicas que nos fala de como nós podemos nos enganar. O versículo bíblico que está descrito em Gálatas, capítulo 6, nos diz: porque se alguém se julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Importante nós revermos esse versículo, porque se alguém se julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo está se enganando. Irmãos, qual o pior dos enganos? É quando nós somos enganados pelos outros ou quando nós nos enganamos? Certo é quando nós nos enganamos. Otília nos diz que as condições de restrição temporária da visibilidade espiritual enquanto encarnados, que por vezes adotamos atitudes enganosas, que nos impedem de contemplar em toda a extensão os horizontes belíssimos da verdade. Então, ela nos diz que essa condição de restrição temporária de visibilidade espiritual que nós possuímos nos impede de contemplar a extensão, em toda a sua extensão, os horizontes belíssimos da verdade. Recordemos também outras passagens evangélicas que sinalizam que situações em que estamos enganando a nós mesmos. E que situações são essas? Quando por vezes nos achamos mais perfeitos do que os outros. E isso acontece com muita frequência. Nós temos uma tendência de acharmos que nós somos melhores e mais perfeitos do que o nosso próximo. Porque se alguém se julga ser alguma coisa, como nós vimos, não sendo nada, a si mesmo se engana. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. É um versículo do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 8.
E isso acontece com muita frequência. Quantas vezes nós afirmamos: eu não tenho pecado? Mas nós temos que entender que o pecado não é matar o próximo. O pecado é quando, toda vez que nos afastamos do Evangelho de Jesus, quando nós ferimos, descumprimos os mandamentos da lei de Deus, que é uma lei eterna, sagrada e imutável, nós estamos cometendo um pecado. E também, meus irmãos, quando falamos mais do que realmente fazemos. Essa advertência nos cabe muito. Por vezes nós temos o hábito de falar muito, de escutar pouco e de fazer muito menos. E vamos ler um versículo de Tiago que ele nos dá a dimensão, a extensão dessa situação. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Então nós temos que lembrar de refrear a nossa língua. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta. E aí ele nos diz algumas situações do que seja essa religião. Visitar os órfãos, as viúvas nas suas habitações, né? Porque naquela época, né, era muito necessário, como ainda é hoje, né, nós visitarmos, né, as pessoas que estão precisando de um apoio fraterno. Infelizmente, devido ao período que nós nos encontramos de pandemia, nós estamos impossibilitados de fazer essa visita presencial. Mas a visita não precisa ser apenas presencial. Nós podemos, né, fazer essa visita através de um telefonema. A tecnologia hoje nos ajuda nessa aproximação e principalmente, meus irmãos, através da oração pelaquela pessoa que está necessitando. E quantos órfãos nós não temos neste momento? Quantas crianças, algumas pequenas, outras maiores, quantos filhos estão ficando sem seus pais? Estão vendo seus pais partirem de forma repentina para nós, mas com certeza para Deus não. Quantas esposas não estão vendo seus maridos, seus companheiros saírem de casa e não retornarem, sem o direito ao último abraço, à despedida. E Tiago continua que nessas situações de tribulações, nós precisamos estar mais irmanados uns com os outros. Outra situação que nos deixa bem claro o nosso engano diante das situações da vida é quando escutamos o Evangelho e não o praticamos. Quando frequentamos os nossos templos espíritas, religiosos, evangélicos, independente da nomenclatura, quando nós escutamos e não o praticamos. E Tiago nos diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, quando nós somos apenas ouvintes da palavra
e nós não a praticamos, né, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós temos os ensinamentos de Jesus e nós não os praticamos, nós estamos enganando a nós mesmos. Outra situação bem marcante do nosso engano perante as situações é quando nós agimos como se Deus não existisse. Mas como assim, Suzana? Como é que eu ajo como Deus, se Deus não existisse? Quando nós nos esquecemos que o nosso Pai de infinita bondade e misericórdia está sob o controle de toda a situação, que Ele não nos desampara diante das tribulações, como Tiago nos falou. Então, quando nós nos revoltamos e até mesmo falamos coisas impróprias, nos perguntamos, mas por que isso está acontecendo comigo? Isso sinaliza que nós ainda não reconhecemos de fato o poder de Deus. Nós não podemos esquecer da oração que Jesus nos ensinou. Do Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, quando nós rogamos a Deus que Ele satisfaça a nossa vontade, de certo modo, nós estamos desconhecendo o poder de Deus. Claro que todos nós queremos, desejamos ver os nossos familiares, amigos, conhecidos recuperados, mas tudo no tempo de Deus. Essa questão da enfermidade, que nós não podemos aprofundar neste momento, precisa ter um olhar da nossa parte. E finalizando, nós acrescentamos que diante de qualquer situação na qual nos encontramos, que sinalize situações do nosso cotidiano, né? Como estava acontecendo as divisões na igreja de Corinto. Então, diante de situações que sinalize divisão, rebeldia, contendas, nós precisamos buscar lembrar-nos da carta de Paulo aos Coríntios. Porque se nós dermos vazão à divisão, à rebeldia, a contendas, nós estamos nos enganando. Certamente, meus irmãos, se nós tivermos o Evangelho de Jesus como roteiro a ser seguido, a ser trilhado, como Otília nos sinaliza, como evitarei? Como evitarei, quando ela pergunta, como evitarei de me enganar? Se nós realmente conseguirmos seguir o Evangelho de Jesus, se nós não crermos nessas miragens que aparecem na nossa trilha, no nosso caminho, porque o que mais aparece no nosso caminho são miragens. E quando nós acreditamos nessas miragens, nós nos enganamos a nós mesmos. E finalizando mesmo, nós precisamos perguntar, meus irmãos, o que hoje nos afasta do amor de Jesus? O que nos afasta do teu Evangelho, do Evangelho de Jesus? Quais as nossas atitudes que estão nos afastando do amor de Jesus? E por assim ser, nós estamos
nos enganando? É uma reflexão que cabe a cada um. Vamos orar. Deus, nosso Pai, amado Mestre Jesus, aqui nos encontramos, Senhor, neste momento, agradecendo imensamente essa oportunidade que mais uma vez nos foi concedida de neste espaço virtual da Escola Jesus Cristo, em uma atividade relacionada ao grupo dos irmãos de Célia Lúcius, estarmos estudando essa passagem, essa carta de Paulo, mesmo que de forma bastante limitada. Assim, Senhor, como eternos pedintes, rogamo-lhes que nos ajude a perseverar no intuito de irmos em busca da luz da verdade, para assim nos afastarmos das sombras e das miragens que surgem na nossa caminhada. Senhor, nos ajude a não nos enganarmos. Concede-nos, Senhor, uma réstia dessa vossa luz, a nos iluminar e a iluminar todos os nossos irmãos que se encontram com os corações aflitos e oprimidos. Que assim seja, Senhor.